Tem algumas coisas que nós que estudamos temos o dever de falar. A primeira coisa é tomem cuidado com alguns termos, principalmente com termos, por exemplo, ligados à geografia. Comunismo. Comunismo é uma palavra que vem, que tem como significado aquilo que é comum, né? Ou seja, o que é comum? O que seja comum a todos e a todas, né? Que todos e todas tenham uma moradia de qualidade, que todos e todas tenham uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um trabalho digno, ou seja, que seja comum uma vida digna para todas as pessoas, tá? E no comunismo a gente não tem uma desigualdade socioespacial gritante, né? Ou seja, ricos com abundância e com fartura e pobres vivendo na extrema carência, né? Aqueles que vivem em verdadeiras casas, que são palácios dentro de uma cidade, e aqueles que não têm nem onde morar, tá? Então, o comunismo é nesse sentido de que todas as pessoas têm uma vida digna, que a vida digna seja comum para todas as pessoas. Isso simplificadamente é o que significa comunismo, tá? Então tomem cuidado com esse termo, porque dói nos ouvidos, dói nos ouvidos de quem é professor de geografia ouvir coisas inadequadas no que se refere, por exemplo, à palavra comunismo, tá? Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: um tirano quando ele chega ao poder, ele não chega sozinho, né? Se é um tirano que incita a violência, que incita o preconceito, é porque tem gente que também apoia, né? E também tem doses de preconceito, também tem doses de ódio e violência, tá? Então nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que fazem um discurso que aparentemente vai a favor da população, mas que, né, no fundo, está indo totalmente contra a maioria da população. Por exemplo, no que se refere aos últimos governos que nós tivemos, né, o penúltimo e o atual. Vejam todas essas reformas que estão sendo feitas. A reforma trabalhista nada mais é do que retirar, nada mais foi do que retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. A reforma da Previdência também é a mesma coisa, né? Vem no sentido de retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Ou seja, a aposentadoria para aquele que chega a uma idade, né, mais avançada, é um direito sagrado e que foi completamente atacado nessa reforma da Previdência, né? Não pensem vocês que a maioria dos deputados, né, que se elegeram com falso discurso, né, estão fazendo essas reformas a favor da maior parte da população. Não, eles estão lá para defender os seus interesses. Estão fazendo essas reformas a favor do mercado, do grande mercado. A outra coisa que eu queria dizer é que nós precisamos romper com o processo de alienação que nós estamos submetidos na sociedade capitalista, tá? Você tem uma reforma trabalhista que retira direitos dos trabalhadores, os trabalhadores estão apoiando, né, por exemplo, esse governo, né? Nós tivemos o que? A reforma da Previdência, e nós temos o que? Os trabalhadores apoiando isso, né? Nós temos, por exemplo, no momento atual, o encarecimento de tudo, né? O gás está caro, a gasolina está cara, o álcool está caro, os remédios são caros e a população está conformada, não se movimenta, não protesta, né? Não exige os seus direitos, fica aceitando tudo é, de forma de forma submissa, né? Então nós precisamos, se nós queremos ser cidadãos, nós temos que agir, né, como cidadãos, tá? Tudo bem que a sociedade, né, que nós vivemos vai frontalmente contra a cidadania, né? Como dizia o professor Milton Santos, essa sociedade de consumo capitalista e altamente financeira,
ela transforma as pessoas em consumidores mais que perfeitos, ou seja, consumidores que aceitam tudo, né? Não protestam, não fazem a crítica inteligente, né? O que mais? A outra coisa, então nós temos que acordar desse mundo Matrix, né? Nós não podemos viver como se tudo tivesse bem e, enfim, que tudo isso fosse natural, que morrer mais de 500 mil pessoas na pandemia é uma coisa natural. Não é natural, não é normal, né? Houve um atraso na compra das vacinas, não é? Por isso morreu tanta gente no nosso país. A outra coisa que eu queria pensar com vocês é o seguinte: tomem mais cuidado com a decisão de ter filhos e de ter filhas neste mundo, porque este mundo está adoecido, né? É um mundo que agora acabou, que ainda está enfrentando uma pandemia, né? Nós estamos vivendo num momento político em que vários agrotóxicos estão sendo liberados pelo atual governo. Então, você veja, colocar uma criança nesse mundo onde a nossa alimentação ela tá sendo feita à base de muitos agrotóxicos, de muitos venenos. Esses agrotóxicos que são colocados nas plantações, né, eles contaminam o solo. Quando vem a chuva lava esses venenos e leva para a água do rio, contamina os rios, contamina a água. Né? Então, é um mundo que tem como principal objetivo o lucro. Né? O lucro está em primeiro lugar, né? A vida está em décimo primeiro lugar. Tá? Então, quando você tem o lucro em primeiro lugar, é um engano, né? É um, um grande engano falar que Deus está em primeiro lugar nesse mundo. Deus não está em primeiro lugar nesse mundo. O que está em primeiro lugar nesse mundo é o lucro, é o dinheiro. Né? Então quem está falando isso está enganando você. Tá? Então eu preciso acordar desse mundo Matrix, certo? Então assim, fora isso, então vamos pensar um pouco mais antes de colocar crianças neste mundo adoecido, né? Neste mundo desigual do ponto de vista social e do ponto de vista espacial, tá? Eu estou vendo assim pessoas, né, tendo 7, 8 filhos em pleno ano de 2021, tá? Nós não podemos voltar para 1940, tá? É preciso ter uma orientação nesse sentido. Não dá mais para usar seguir aquele ensinamento que fala crescer e multiplicai-vos. Não dá mais, o planeta não aguenta mais tanta gente, né? Até porque a gente vive num modelo de sociedade que devasta, acaba com o meio ambiente, né? Você veja, por exemplo, que aqui na região sudeste, na região sul, não está chovendo mais. A gente está vendo um momento de estiagem, né, de falta de chuva. Por que isso? Porque a nossa floresta amazônica ela está sendo o quê? Degradada, queimada, devastada. E nós, que somos professores de geografia, sabemos que a presença de chuvas na região sudeste, na região sul e parte da região centro-oeste é em função da existência da floresta amazônica. Porque é esta floresta que, que gera a chuva aqui na nossa região. Então, quanto menos floresta nós tivermos, né, menos chuvas nós vamos ter na nossa região. Se aproximando muito de um clima desértico, de savana, né, ou de uma vegetação de savana aqui na nossa região. O que mais que eu tenho para falar? Além do que, para ter filho, você precisa ter também, para colocar uma criança nesse mundo, você precisa ter um equilíbrio emocional muito bom. E quem é que tem um equilíbrio emocional bom no atual contexto que nós estamos vivendo? Precisa ter condições para isso, né?
não só econômicas, mas condições sociais, emocionais, psicológicas, enfim, para colocar crianças nesse mundo, tá? Não dá para ficar colocando crianças aí no mundo e deixando sobreviver de qualquer jeito, tá bom? Então, acho que a outra coisa que eu também queria falar, que as pessoas também não falam, é que do meu ponto de vista existe uma tripla, uma dupla, enfim, uma alienação. Além de uma alienação econômica, capitalista, né, que as pessoas, né, são as pessoas são verdadeiras reprodutoras desse sistema capitalista, né? Nós também temos uma alienação que ela é científica e religiosa. Fica um alerta. Tanto o cientista que usa ao extremo a racionalidade, a razão, e tem a ciência como único norte, também não deixa de ser uma pessoa, em certo sentido, alienada.